no som da amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom rever os irmãos nesse domingo maravilhoso, juntos, né, em adoração ao Senhor. E inicialmente eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para a gente iniciar com uma oração. E em seguida nós vamos ler um texto. Vamos iniciar com essa oração. E eu peço que você coloque nessa oração aquela pessoa que você queria que estivesse aqui. Aquela pessoa que, mesmo que não conhece a Cristo, que ela estivesse aqui. Eu quero pedir que você ore nesse momento, nesse sentido. Orar por aquela pessoa que você queria que estivesse aqui. Aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, que não foi a uma igreja, ou até mesmo uma pessoa que já foi à igreja e não veio mais. Vamos orar nesse momento, apresentando diante do Senhor. Pai, queremos nessa tarde apresentar, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, queremos apresentar os amados irmãos que se encontram aqui nessa tarde, Pai, que se colocaram diante de Ti, Pai, que vieram da sua residência até a igreja, até a casa do Senhor, para juntos glorificarmos o nome do Senhor, Pai. Aqui apresentamos todas aquelas pessoas, ó Pai, que os irmãos já estão apresentando em oração, aqueles que já vieram à igreja, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Também, Pai, queremos apresentar diante de Ti, Pai, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, Pai. Queremos apresentar ao Senhor, Pai. Que o Espírito Santo nos leve até essas pessoas. Que o Espírito Santo possa usar as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor nesse momento, Pai. Também, Deus, sabemos que muitas pessoas que estão precisam ouvir a Tua palavra. Precisam saber que a esperança só vem do Senhor. A esperança só está em Ti, Deus. É assim que nós cremos, Pai. Por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que pode libertar as pessoas dos vícios, pode curar as pessoas das suas enfermidades físicas e espirituais. Ó Deus, nós cremos no Teu poder e na Tua autoridade, Pai. Então, recebe aqui todo o louvor, recebe toda a oração, Pai, toda a adoração feita neste lugar. Também, Pai, fala aos nossos corações, né? Através dos louvores, através da mensagem que será pregada nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos centrar e vamos abrir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Você possa estar abrindo a palavra do Senhor. Vamos ler esse texto para darmos início à continuidade, né? Ouvir uma palavra vinda do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Tem algum irmão que não encontrou? Se todos encontraram, vamos ler, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? E esse texto, amados, ele tem tudo a ver com a situação que a igreja tem vivido no mundo. Que a igreja, no geral, né? Os cristãos têm sofrido durante todo esse processo
Porque aí muitas pessoas têm sofrido porque vivem com o Espírito, vivem pelo Espírito, não vivem pela carne. Então pregam o Evangelho, são perseguidos, ou seja, estão sofrendo muitas coisas nesse mundo. Mas é como o versículo 17, que nos mostra que como somos filhos, também somos herdeiros, somos cordeiros com Cristo. E se sofremos com Ele, também com eles seremos glorificados. Amém? Esse é o maior presente que nós vamos receber. A herança do reino de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria. Amém. Eu sou da Igreja da Graça e a Paz do Senhor. Amém. Vamos nesse momento estar adorando ao nosso Deus. É para isso que o Senhor nos deu fôlego, né? Para louvar e bendizer o seu santo nome. Então vamos nos voltar em adoração. Hoje vamos ter música de júbilo, só de adoração ao nosso Deus. Que nós possamos estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus.
somos o verdadeiro milagre do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você é um milagre na mão do nosso Deus. E sempre quando cantamos esse louvor, vem a palavra que diz na Escritura: choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, não existe uma noite que eu creio que nós possamos deitar preocupados, tristes, que o Senhor não venha renovar a nossa alegria no amanhecer. Que o Senhor não venha nos trazer esperança. Então, que nós possamos confiar nessa promessa de que nenhuma noite, nenhum choro, nenhuma preocupação será em vão, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor vem com a solução para as nossas vidas. Então, que nós possamos nos entregar nas mãos do nosso Deus, porque nós somos um milagre. Porque todos os dias nós somos um milagre do Senhor, porque o Senhor nos dá vida, porque o Senhor nos dá alimento, o Senhor nos dá para que possamos nos locomover. Então, tudo isso é um milagre, e nós temos que aprender a enxergar a nossa vida como um milagre nas mãos de Deus. Glória a Deus.
continuar adorando ao nosso Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E quem nunca passou por prova aqui na igreja? Quem nunca passou por uma aflição? Quem nunca passou por situações que a gente achava que não tinha jeito? E muitas vezes a gente acaba agindo por nós mesmos, mas que nós possamos colocar o Senhor sempre na direção das nossas vidas. Que nunca você permita que o inimigo lhe acuse de nada. Que nunca você permita que o seu passado venha lhe fazer se sentir mal, se sentir sujo. Porque em Cristo nós somos purificados, em Cristo nós somos limpos pelo sangue dele. Então, nesse momento você possa se sentir limpo, purificado pelo sangue do Senhor nesse momento. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do meu tentador, lembranças de um passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabem que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que veio pela cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do tentador, lembranças de um passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não tem mais gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não se lembra mais.
Deus misericordioso e teu amor é imenso por cada um de nós. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Porque sabemos, Pai, que só o Senhor salva, só o Senhor cura, e só o Senhor liberta. Nós vemos que o Senhor está vivo e nós te glorificamos por isso. E é por isso que nós cremos, Senhor, numa manhã melhor. É por isso que nós cremos nas tuas promessas, porque tu és grande e misericordioso. Aleluia. Porque Ele vive, posso ter paz. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Esse ambiente dessa descoberta pode pegar a casa de Deus esqueci. Então, os irmãos fiquem à vontade para estar ofertando nesse momento. Para nos salvar, e perdoar. A cruz morreu. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com compadeça, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, terei vitória. Verei agora o meu Jesus que viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Ó Deus, queremos apresentar diante do Senhor também aquelas pessoas que estão passando por problema financeiro, ó Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Pai, que o Senhor possa vir, Pai, trabalhar na solução das dívidas dessas pessoas, ó Pai, vem trabalhando também, Pai, para que essas pessoas, ó Pai, possam prosperar financeiramente, espiritualmente, e possam se doar verdadeiramente para a Tua obra, meu Pai. Muito obrigado, ó Pai, nós queremos agradecer, Pai, por essa igreja ter feito seu papel, ó Deus, também contribuir com missões, contribuir, Pai, para que missionários estejam no campo também, Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa igreja. Não importa o tamanho que ela seja, ó Pai, mas o que importa é que tem crentes fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Convido os irmãos a sentar. Amém. Glória a Deus. Eu ouvi uma pregação, que uma pessoa, um pregador disse: ser cheio do Espírito Santo não é ficar pulando, não é ficar rodando, não é ficar falando língua estranha, mas ser cheio do Espírito Santo é sentir a presença dele. Amém? E eu senti grandemente a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Amém? Vou deixar aberto aqui, tem alguém tem algum testemunho que é glorificar o Senhor. Se tiver alguém que quer contar alguma bênção, nós estamos aqui abertos. Amém? Então, não tenho. Queremos agradecer aqui, né? Nosso visitante, meu amigo pessoal Rafael, que está aqui. Como é que a igreja diz? Para o amado visitante. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Não ouviu a mensagem? Seja bem-vindo, volte sempre e traga mais gente. Você sabe que está sendo abraçado por essa igreja, por essa família, né? Como meu amigo pessoal, né? Como eu sempre falo para você, esquecemos há muitos anos. Seja bem-vindo, abraçado não só por mim, por minha esposa, mas pela igreja Batista Nova Vida. Amém? Que não é apenas a igreja Batista Nova Vida, mas é a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os avisos, amados, da semana. Quarta-feira nós temos o culto de oração às 19 horas. Quem puder estar aqui junto conosco, venha, que é um momento muito especial. No sábado nós temos as aulas virtual, né? Está lá pela página do Facebook, se você puder acompanhar no sábado, às 19 horas também. Nós estamos tratando um assunto lá, o cristão e o sofrimento, que é a carta de 1 Pedro. Em sequência nós vamos estudar 2 Pedro, até concluir essa lição, para a gente dar início a outra revista, a outro conteúdo, a outro livro. Amém? Amém. Também lembrando aos amados irmãos que no próximo domingo nós vamos ter Santa Ceia, né? Vamos ter a Ceia do Senhor aqui na igreja. O pastor Felipe vai estar celebrando como no mês passado. Esse mês ele não pôde celebrar no primeiro domingo porque ele estava de viagem, estava viajando e não pôde estar junto com a igreja. Mas no próximo domingo nós vamos ter a Ceia do Senhor. E também lembrar aos irmãos que domingo, todos os membros batizados, nós vamos ter a Assembleia Administrativa e também a Assembleia Diretiva, né, para os cargos de 2021. Se você é membro, é batizado e quer fazer parte da diretoria, quer fazer parte de algum ministério, no domingo às 9 horas da manhã, né, é de extrema importância, principalmente para a diretoria, estar presente. Tá bom? E se você mora perto de algum irmão que não está aqui, que não tem WhatsApp, pode avisar aí, vai ter assembleia domingo, 9 horas da manhã. É muito importante essa reunião. E para aqueles irmãos que aí não são membros, né? Se quiserem fazer parte, nos procure no final do culto, que a gente vai começar. E nessa próxima assembleia, dependendo da conversa que a gente vai ter, você já pode se tornar membro ou não, passando pela assembleia. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1. E o apóstolo João escreveu, 1 João, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o versículo 3.
Amém? 1 João, carta de João, né? 1 João, texto de João. Vamos ler o versículo 1 ao 4. Vamos chamar o que é muito alguém para a mensagem. Todos encontraram? Amém? A palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Convido aqui a irmã Claudiana para estar trazendo a mensagem, e eu convido aqui a irmã Helena para estar fazendo essa oração por esse momento da palavra, né? Como nós lemos aqui, o que nós ouvimos, aqui também nós anunciamos. Amém. Deus amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, gratos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar na Tua casa e poder Te adorar, Te bendizer e Te glorificar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Ó, Senhor, nós colocamos também, Pai, neste momento, a vida da Tua serva, Senhor, em Tuas mãos. E usa, Senhor, a Tua serva, Pai, assim como Tu usou, Senhor, todos os homens de fé e mulheres de fé que tiveram no passado, Senhor, para que traga a Tua mensagem, Pai, para a Tua igreja, ao nosso coração, que venha do Teu trono, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Eu creio que quando o Senhor dirige um culto, o Espírito Santo de Deus dirige um culto, todas as coisas vão se encaixando. Eu acho que os louvores de hoje, do que nós já adoramos hoje, deu uma prévia da palavra que eu preparei para vocês. E o interessante é que eu, até quarta-feira eu estava super ansiosa, porque eu não tinha encontrado nenhum tema, nenhuma palavra, o Senhor não tinha falado comigo ainda nenhuma palavra. E eu lembro que eu acordei ansiosa por conta disso. E na quarta-feira eu vim para o culto, viemos eu e a irmã Lúcia. E foi um momento tão gostoso, tão bom, que o Senhor falou a minha vida, pelo reencontro com ela, pelo que conversamos. E o Senhor continuou trabalhando ainda o coração no resto da semana. Então hoje eu quero falar com vocês acerca de fardos. Nós precisamos nos livrar de fardos desnecessários. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Fica antes do livro de Tiago. Amém? Amém. Quem não achou, misericórdia. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra, que é viva, que é eficaz, Deus. Senhor, que essa mensagem de hoje possa produzir em nós vida e vida em abundância. Que essa mensagem de hoje nos ajude, de fato, a nos libertarmos do peso que carregamos, pesos desnecessários. Senhor, abre as nossas mentes e os nossos corações para ouvir de Ti. E, Senhor, me usa para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que esse ano de 2020 foi um ano que nos revelou muita coisa. Para muitos, foi um tempo para firmar a sua identidade com Cristo. Mas para outros, foi um tempo de que eles passaram a carregar mais fardos do que o necessário. E muitos de nós, não somente nesse tempo de pandemia, carregamos fardos desnecessários e pesados, porque nós esquecemos de abrir o nosso coração para que o Senhor nos cure. A mensagem de hoje, meus amados, vai tratar sobre isso. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus incentive você a ouvir. E Ele te ajude a se livrar desses fardos. Não sou eu que vou te ajudar. O Espírito Santo que irá te ajudar. Então todos nós, desde que nós nascemos, nós somos constantemente bombardeados pela nossa família, pela sociedade, pelos nossos amigos, em como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, o que nós devemos falar, qual profissão nós devemos seguir, quando nós devemos nos casar, quantos filhos nós devemos ter. Se um casal se casa e passa 2 anos sem ter um filho, já é uma pressão absurda sobre ele, né? Não tinha ligado. Já é uma pressão absurda, porque é necessário que eles tenham filhos. E a gente aprende a ouvir e a viver uma vida direcionada pela opinião alheia. E a gente se torna o que os outros falam. Só que a gente esquece que a nossa direção, o nosso norte, deve vir de Cristo Jesus. Deve vir do que Cristo espera de nós e não do que os outros esperam de nós. Esse ano de 2020 para mim foi particularmente difícil porque eu tive que aprender a ouvir o que Deus espera de mim e não o que os outros falavam a meu respeito. Porque o que falavam metade era mentira. E então eu tive que aprender a lidar com esses sentimentos para que eu não ficasse presa ao peso da opinião alheia ou das mágoas que os outros trouxeram à minha vida. E aí a gente vai tentando construir as nossas vidas com nossas próprias mãos. O que a gente faz? A gente se enche de coisas, a gente se enche de parafernálias que na tentativa de dar um sentido à nossa vida. A gente acha que para dar um sentido a gente precisa ter sucesso, carro, casa, dinheiro. A gente precisa viajar, a gente precisa ser reconhecido, a gente precisa ser aplaudido, a gente precisa ser visto pelos outros. Só que, amados, viver em função disso não é bom. E são fatos que vão nos destruindo. São fatos que vão nos deixando perdidos. Porque nós esquecemos, enquanto nós buscamos tudo isso, que Cristo nos promete lá em João 10, que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Só que nós, eu e você, temos permitido que ladrões de opinião, ladrões do sucesso, o ladrão da aceitação, nos roube, nos mate e nos destrua. O autor de Hebreus, nesse texto que nós lemos, fala aqui de peso. Ele vai nos falar que não está tratando sobre os problemas da vida. Talvez você esteja aí pensando que eu estou falando sobre problemas que a gente enfrenta. Não. Os maiores fardos que a gente carrega são fardos de sentimentos. Coisas que nós sentimos que nós não conseguimos liberar. Os problemas em nossas vidas servem como instrumentos de Deus. Não é Deus que manda os problemas, mas Deus vai usar os problemas para nos fazer crescer, amadurecer
e nos transformar à semelhança de Cristo. Então, o autor de Hebreus aqui está tratando não dos problemas da vida. E ele vai nos dizer o seguinte: livrem-se de todo o peso que lhe assedia e corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Amados, ninguém consegue correr carregando peso. Vou chamar a Tiana aqui para fazer uma pequena ilustração. Tiana, ela vai correr daqui até o final da igreja. Só que Tiana não está com nada, né? Pode correr, Tiana. Foi fácil correr? Foi? Tiana? Foi? Agora eu quero que você pegue um monte de cadeira dessa e tente correr até aqui de volta. Vai conseguir correr? Não. Ninguém consegue correr carregando peso. E aí a gente quer viver a nossa vida carregando fardos. Você vai conseguir viver? Não vai. Porque os fardos vão sugar a sua energia. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Ele está comparando a nossa vida a uma corrida. Assim como Tiane não conseguiu correr carregando um peso, nós não conseguiremos viver carregando fardos que são desnecessários. Então o autor de Hebreus vai nos exortar a nos livrarmos desses pesos que estão nos impedindo de viver a vida e os propósitos que Deus preparou para mim e para você. Eu vou listar para vocês 3 fardos que muitos de nós carregamos e que nós precisamos nos livrar. Se nós quisermos de fato experimentar essa vida abundante que Cristo nos promete, uma vida que não está livre dos problemas nem dos obstáculos, como em uma corrida. Se a gente assistiu às Olimpíadas, a gente vê que os atletas ali, eles correm, e em algumas corridas tem os obstáculos que eles devem saltar. Aqueles obstáculos são os problemas das nossas vidas. Só que eles saltam, eles conseguem saltar. Só que quando você corre por 1 hora, 30 minutos, por muito tempo, você começa a sentir dores. Você não está livre das dores da vida. Mas a Bíblia nos promete que nós conseguimos vencer os obstáculos se nós nos livrarmos dos pesos que sugam nossas forças e energias. Assim, o primeiro fardo que eu quero falar com você é a respeito da culpa pelo pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, versículo 4, vai nos dizer o seguinte: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Queridos, quando nós aceitamos Cristo e reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados, isso significa que Ele nos perdoa. Mas isso não significa que nós não pecaremos mais. Aceitar a Cristo significa que nós fugiremos do pecado. E nele nós não teremos mais nenhum prazer. Não significa que eu nunca mais pequei depois que eu aceitei Cristo. Se fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu não estaria nem aqui. Mas significa que eu e você precisamos lutar contra o pecado e fugir dele. E assim, ao aceitar Cristo, a gente entra num processo de santificação. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, através das circunstâncias do nosso dia a dia, e vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, muitos de nós carregamos a culpa pelos nossos pecados ainda. Em especial quando se trata de magoar uma pessoa. Eu conheço pessoas que, depois de muitos anos, ainda sofrem pelo fato de ter magoado alguém, mesmo sem querer. Essa pessoa estava tentando ajudar o outro e o outro se sentiu ofendido, se sentiu magoado.
assim como nós lemos aqui no Salmo. Há um exemplo belíssimo na Bíblia, que é do rei Davi. A maioria de nós conhecemos a história do rei Davi. O rei Davi foi ungido e escolhido por Deus. E aí, no momento em que ele deveria estar no campo de batalha, ele estava no seu palácio. E naquele momento de descuido dele, ele adulterou. E para cobrir o adultério, ele cometeu um homicídio. E aí, o rei Davi ficava numa tentativa de mostrar que estava bem. Só que o pecado estava corroendo. E é isso que ele fala lá no Salmo 51. Ele diz que ele conhecia as suas transgressões e o seu pecado. E que enquanto ele não confessou, as suas forças e energias foram sugadas pelo pecado. Muitos de nós temos escutado o sussurro de Satanás, dizendo que já pecamos demais, que não há como voltar atrás, que Deus já parou de nos perdoar, que não há mais nada para nós, que nós não valemos nada. E assim nós continuamos oprimidos pelos sussurros de Satanás. Será que você está numa situação parecida? De um pecado, pela culpa de um pecado que você praticou há muito tempo, você até já pediu perdão, mas você ainda se sente culpado? Ou por pecados que você ainda continua praticando e você não consegue se livrar? Será que você já fez coisas que você desejaria não ter feito? Amados, será que parece haver um peso opressivo sobre seus ombros, do qual você não consegue se livrar, por mais que você tente? Há muitas pessoas nessa situação. Só que o Salmo 51, o Salmo do rei Davi, que adulterou, que assassinou alguém, que para muitos de nós são coisas imperdoáveis. No versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará a Deus. O que eu tenho para te dizer hoje é: vá até Deus com o espírito quebrantado, com o coração contrito, e Deus não te desprezará. Não carregue o peso da culpa, não carregue o peso pelo pecado, porque Cristo já o pagou lá naquela cruz. E Ele diz que teus pecados estão perdoados, vais e não peques mais. Nós não precisamos carregar a culpa pelo pecado, porque Cristo já nos perdoou. Mas se há um pecado oculto que precisa ser tratado, você precisa se arrepender e não pecar mais. O segundo fardo que nós muitas vezes levamos é o fardo da ofensa. Quem aqui já foi ofendido uma vez na vida? Eu acho que dificilmente alguém nunca foi ofendido, né? Todos nós uma vez na vida já fomos ofendidos. Falaram sobre nós, falaram mal, nos feriram. O problema não é ser ofendido. O problema é o que eu vou fazer com a ofensa. Eu vou guardar aquela ofensa no potinho e ficar lá olhando para ela anos após anos, lendo, remoendo aquela ofensa? Ou eu vou levar até Deus aquela ofensa? Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração, Ele nos disse que nós deveríamos perdoar os nossos devedores, assim como Ele nos perdoa. E que se eu perdoasse as ofensas, Ele também me perdoaria. Então Jesus nos ensina a orar, a perdoar os homens e mulheres que nos ofenderam, assim como o Pai também nos perdoará. Amados, quer dizer, se eu não perdoo, se eu libero aquela ofensa que eu guardei no potinho, significa que minha oração não chegará até os céus. O Senhor não me perdoará. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo. Se eu não esqueço a ofensa, isso vai se tornar um fardo que eu carrego, que vai me impedir de ser perdoado, que vai construir um muro entre mim e Deus. Só que a gente gosta de guardar as ofensas.
Há pessoas que lembram de ofensas de 20 anos atrás. Pessoas que estão presas no passado, ainda lembrando coisas que aconteceram há muito tempo atrás. E a gente fica guardando essas ofensas porque a gente quer justiça. Na nossa mente, eu merecia passar por isso. Por que fulano fez isso comigo? Eu não merecia passar por aquilo. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente merece passar por tudo e muito mais. O único que não merecia ter passado pelo que passou foi Jesus Cristo. E nós vemos lá em Hebreus 12, nos versículos 2 e 3, que ele padeceu pela injúria dos pecadores. Ele estava morrendo pelos pecadores e ele sofreu por conta deles. E sabe o que Jesus fez na cruz? Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não guardou a ofensa no potinho. Jesus não ficou olhando para eles e dizendo: Deus, eu não mereço isso. Jesus não merecia estar naquela cruz. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu tenho certeza que assim como um dia eu fui magoada, eu também magoei pessoas. Porque eu sou imperfeita. E todos nós somos imperfeitos. Nós nos reunimos aqui como igreja porque nós somos imperfeitos. E nós queremos ser mais parecidos com Cristo. E o lugar perfeito para buscar a semelhança de Cristo é comunhão com os nossos irmãos. Então, eu preciso perdoar as ofensas alheias porque Cristo não precisava ter morrido, Cristo não precisava ter me perdoado, mas Cristo morreu e Cristo me perdoou. Amados, a gente muitas vezes se acha no direito de relembrar, de sofrer, de amaldiçoar o outro. A gente se acha no direito porque as pessoas nos ofenderam. Só que às vezes a gente esquece que as pessoas até já podem ter resolvido o seu problema com Deus. E nós que vivemos deprimidos e oprimidos pela ofensa, porque a gente não consegue liberar. E nós não nos fortaleceremos em Deus se nós passarmos o tempo todo lembrando de quem nos rejeitou, lembrando de quem nos acusou, lembrando de quem nos feriu. A sua função e a minha função é ir até Deus, derramar as nossas dores, chora tudo que você tem para chorar, mas depois traz a memória que te traz esperança. Amados, uma pessoa te ofendeu, uma pessoa disse que não gosta de você, uma pessoa falou mal contra você, lembra de quem gosta de você, lembra de quem ora por você, lembra de quem te apoia, lembra de quem te estende a mão. Eu tenho certeza que você vai achar muito mais pessoas que estão do teu lado do que quem está contra você. Só que o nosso foco está nas pessoas erradas, porque a gente precisa de aceitação. E Deus está nos dizendo: esquece quem te rejeitou, lembra de quem ora por você, lembra de quem te apoia, lembra de quem te ama. Nós só esqueceremos as ofensas verdadeiramente se nós trazermos à memória as pessoas que estão do nosso lado e esquecermos quem não está. O terceiro fato é o fato da insegurança. A insegurança vem até nós geralmente quando a gente passa por um fracasso. Seja um fracasso no trabalho, seja um fracasso no casamento, seja um fracasso na vida, não sei. Então, quando a gente fracassamos, a gente acha que nós não somos nada além daquele fracasso. E há pessoas que dizem assim: eu me sinto tão longe de Deus, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso buscar a Deus, mas eu me sinto tão longe dele. Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, vai nos dizer o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A forma como você se sente, na maioria das vezes, é enganosa, é mentirosa.
você jamais estará longe de Deus. Porque a Bíblia te garante que Deus jamais te abandonará. Nós sim abandonamos a Deus, mas Deus não nos abandona. Em Cristo Jesus, amados, nós podemos nos sentir seguros, mas a gente prefere abraçar a insegurança, porque nós não valorizamos o que Deus nos dá. Eu estava conversando com a Alessandra e a Antônia quarta-feira passada, e a gente estava falando acerca de algumas coisas que as pessoas dizem contra nós por conta do nosso trabalho. E as pessoas muitas vezes não valorizam o nosso trabalho. Só que quando eu vejo alguém dizendo que o meu trabalho não tem valor, eu vou até Deus e digo: Deus, muito obrigado, porque eu não estou desempregada. Muito obrigado, Senhor, porque com esse trabalho que as pessoas não valorizam, o Senhor tem me sustentado. Aí a gente prefere abraçar a insegurança: ai, meu trabalho não vale nada, a pessoa diz isso e aquilo outro, do que abraçar a segurança que Deus tem nos dado. Do que sermos gratos pelo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos inseguros porque muitas vezes serve para as pessoas que são solteiras, acho que só tem eu, né? Nós já temos mais de 30 anos e não somos casados. Ou nós já somos casados e não temos filhos. Eu estava lendo um livro, aliás, eu estou lendo um livro de Marcos Lucado, e ele falou acerca disso, sobre ser solteiro. E ele falava que ser solteiro muitas vezes pode ser uma bênção. Porque a pessoa que é solteira, ela pode dedicar mais tempo à obra do Senhor. Eu tenho certeza que a irmã Helena, a Alessandra, a irmã Dora, a irmã Antônia queriam ter mais tempo na obra do Senhor. E a gente precisa ver o estado civil solteiro não como algo ruim. Mas a sociedade nos cobra que depois dos 30 você já deve estar casado com filhos. E aí, muitos jovens estão sendo oprimidos por isso. Não vê que ser solteiro pode ser uma bênção. Porque ser solteiro você pode se deliciar mais tempo no amor do Senhor. Você pode dedicar mais tempo em receber esse amor de Deus. E aí, quando o Senhor decidir que você vai casar e construir sua família, amém, glória a Deus. Mas a gente não pode ficar sofrendo: ah, eu não me caso porque eu sou feia. Eu não me caso porque ninguém me quer. Eu não me caso porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque as pessoas preferem isso. Nós precisamos parar de acreditar nas mentiras que nos são contadas e precisamos parar de necessitar dos aplausos dos outros. O que nós precisamos é nos comprazer em Deus. O Salmo 73 nos diz que nós precisamos ter prazer em Deus. Só que às vezes troca o prazer em Deus por um casamento que muitas vezes as nossas escolhas foram erradas e às vezes nos trazer muito mais frustrações e muito mais problemas. O casamento é algo instituído por Deus, a família é algo instituído por Deus. Mas às vezes jovens com mais de 25, 30 anos já estão num desespero tão grande que às vezes escolhem o companheiro ou a companheira errada e acabam destruindo as suas vidas. Porque não aprenderam a se deliciar no amor do Senhor. O quarto peso é o peso do medo, o fardo do medo. Fábio pregou, acho que na quarta-feira atrasada, sobre Elias. Foi? E Elias, teve um episódio na vida de Elias que Elias teve medo. Jezabel ameaçou matar Elias. E Elias fugiu. Sim, Elias fugiu. Quem era Elias? Um profeta. Que derrotou todos os profetas de Baal, que orou e Deus fez cair fogo do céu. E Elias, por uma ameaça, fugiu. Amados, assim como Elias, muitos de nós estamos dormindo com medo, dormindo preocupados com o futuro, preocupados com a Covid, preocupados com a doença que ainda nem chegou. Amados, e o medo muitas vezes nos leva a fugir da confiança no Senhor. E longe do Senhor nós ficamos paralisados. Salmo 55, 22
vai nos dizer o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O medo é uma questão de acreditar que o mal vai chegar. O medo é uma questão de acreditar que eu vou adoecer e eu vou adoecer. Porque esses sentimentos nos adoecem. O medo é uma questão de acreditar de que, sei lá, o ladrão vai invadir a minha casa e eu vou ficar em pânico, não vou dormir à noite com medo que isso aconteça. O medo é uma questão de acreditar no mal, quando nós deveríamos acreditar em Deus, que tem cuidado de nós. A gente precisa mudar o foco da nossa mente. E assim como nós lemos no Salmo e em Hebreus, a gente precisa manter a nossa visão em Cristo Jesus, em Deus que tem cuidado de nós. O quinto fato é o fato do desânimo. E o Senhor falou muito na minha vida acerca disso quando eu penso na igreja. Quantas vezes a gente vem aqui na igreja no altar e a gente apela para vocês se voluntariarem a trabalhar, ou para simplesmente participar dos cultos, na quarta-feira, na escola bíblica. E muitas vezes eu, posso estar enganada, eu percebo um desânimo muito grande. É um desânimo generalizado. E às vezes a gente tenta culpar o irmão ou a gente culpa Deus. Deus, se não está acontecendo é porque o Senhor não quer. A gente vai com essa conversa para Deus, né? Mas a culpa não está em Deus, nem está no irmão. A culpa está em você, a culpa está em mim. A culpa está no meu desânimo, no seu desânimo. E no fato de que a gente não se compromete. Amados, sem comprometimento, não podemos vencer o desânimo. Porque o desânimo vai roubar os nossos princípios. Quantos de nós combinamos com os nossos amigos de sair? E aí no dia de sair, bateu um desânimo e a gente ligou, não vou não, porque assim, a gente inventou desculpa, né? Isso acontece na obra do Senhor. Sabe por que as coisas não têm andado? Porque a gente não se compromete. Quando eu estou comprometido com Cristo, com a obra de Deus, independente da forma como eu me sinta, como eu estou, eu vou fazer a obra de Deus. Só que muitos de nós preferimos murmurar. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou cansada. Eu não vou mais para a igreja porque irmãozinho fulano e tal fez isso. Eu não vou mais para a igreja, eu vou entregar meu carro porque eu faço as coisas no mundo. Mas está todo mundo cansado. Quem é que está cansado, levanta a mão. Eu estou. Está todo mundo cansado. Só que mesmo cansados, as pessoas comprometidas vão e fazem. Porque elas aprenderam a entregar o cansaço nas mãos de Deus. Elas aprenderam a se entregar nas mãos de Deus. E elas vão e fazem. Porque tem um coração comprometido com Claudiano, com a Igreja Batista Nova Vida, com o irmão, não. Elas têm um coração comprometido com Deus. Se você se comprometer com Deus, você vai vencer o cansaço. Se você se comprometer com Deus, você que está assistindo e que mora distante, você vai vencer a distância. Se você se comprometer com Deus, você vai vencer a tristeza. E você vai cumprir os propósitos de Deus. E abençoará a sua vida, não. Você abençoará a vida de muitos pelo simples fato de estar comprometido com a obra do Senhor. Se você quer mudança em sua vida, mudança na nossa igreja, mudança na sua forma, na sua vida espiritual com Deus, você precisa se comprometer. Porque sem comprometimento, você continuará cansado, desanimado e triste. O sexto e último ponto trata do orgulho. E esse ponto fala muito comigo, porque eu passo uns dias pensando nisso. Mas só eu faço. Só eu vou. Por que eu não vou precisar fazer? Eu não quero fazer. As pessoas precisam se comprometer. Eu pensei o seguinte: eu vou deixar o cargo para que alguém se comprometa. Meu coração estava cheio de orgulho porque eu fazia. E o Senhor disse no meu coração o seguinte: tudo que você faz ou deixou de fazer
foi dado pela graça de Deus. Tira o orgulho do teu coração. Você não vai deixar de fazer, não, você vai fazer. Mas você vai ter na mente que o que é te dado, as suas habilidades, os seus dons, as suas capacidades, não vem de você, vem de Deus. No momento que eu quiser, eu tiro. Amado, o orgulho também é um peso que nos atrapalha. A gente enche o nosso coração de orgulho, lembrando da pregação de Fábio sobre Elias. Elias estava cheio de orgulho. Ele dizia, só eu fiquei, todos se renderam a Baal. E aí o Senhor Deus vai lá e diz, Elias, tem 7.000 que não se renderam a Baal. O orgulho de Elias estava sugando as forças dele. Porque ele achava que só tinha ele, que não tinha mais ninguém, que ele era insubstituível. O meu orgulho pode estar me sugando, por achar que ninguém pode, quando todo mundo pode. Quando o que é dado vem pela graça e pela glória de Deus. Não pelo que eu quero, não pelo que eu imagino. O meu sonho é ver a gente multiplicando, crescendo. Mas para isso a gente precisa se livrar desses fardos. E a gente só consegue se livrar dos fardos indo até Cristo. Mateus 11, para a gente encerrar, vai sobre Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Vai nos dizer o seguinte. Mateus 11, 28. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tantas pessoas têm desejado a morte, porque tem carregado fardos que o Senhor não colocou em suas vidas. Tantas pessoas têm desejado que Deus os tire deste mundo. Isso é pecado, irmãos. Porque Deus nos deu vida. E nós precisamos desejar a vida em abundância. E nós temos desejado acabar com as nossas vidas porque nós temos culpa pelo pecado. Porque nós temos carregado ofensas. Porque nós somos inseguros. Porque nós estamos com medo, porque nós estamos frustrados, porque nós estamos desanimados, porque nós somos orgulhosos para pedir ajuda, para dizer, irmão, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. E Jesus nos disse aqui que se você estiver cansado, você pode ir até Ele. Só que vá até Jesus e deixe nele os fardos. Vá até Jesus e tome o fardo dele, que é leve. Aprenda com Cristo, que é manso e humilde. E descanse sua alma em Cristo Jesus. Porque o jugo de Cristo é suave, o fardo de Cristo é leve. A gente está sofrendo e padecendo com inseguranças, com frustração, com medo, com orgulho, com a falta de perdão, com mágoas que carregamos, com pecados que ocultamos. E Jesus só nos diz o seguinte: vem, eu estou aqui. Eu vou tirar dos seus ombros esse fardo. Eu quero te preencher com minha vida abundante, eu quero te preencher com minha alegria. Os problemas vão continuar, amados, não vou mentir para você não. Mas você vai se libertar de coisas desnecessárias. E você vai passar a ver a sua vida sob a ótica de Cristo. E você vai passar a valorizar o que Deus te deu. Assim como eu falei, você vai passar a abraçar o que Deus tem te dado. E orar pedindo a Deus que mude o que precisa ser mudado. Mas você não vai mais sofrer a ponto de desejar a sua morte. Porque agora você tem aquele que produz vida, que produz luz, que produz verdade, que produz fé, que produz ânimo, que produz alegria no seu coração. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus
olhos. E se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que você precisa depositar aos pés da cruz, precisa depositar em Cristo esses fardos, essas dores, essas tristezas. Se você nesse momento quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, levanta a mão para que a gente possa orar por você. Se há alguém que queira aceitar a Cristo e se livrar desses fardos, desses pesos, dessas dores, ter uma nova vida, uma vida abundante, levanta a mão porque eu quero orar por você. Se não há, eu quero conversar com você que já aceitou a Cristo, mas que continua carregando esses fardos. Se você conhece a Cristo, mas ainda vê sua vida sendo frustrada, sendo impedida de seguir adiante, você se sente impedido de correr todo o trajeto por conta desses pesos, desses fardos, fica de pé. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida. E eu quero que nesse momento você deposite no altar de Deus esses fardos e essas dores. Fica de pé para que eu possa orar por sua vida. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que em Ti há alívio, que em Ti há descanso, que em Ti há vida abundante. Senhor, e nós pedimos perdão porque nós temos carregado fardos desnecessários, porque nós achamos que precisamos carregar esses fardos, porque sem esses fardos nós não somos ninguém. Senhor, a tua palavra hoje nos disse que nós precisamos entregar esses fardos em tuas mãos e nos libertar deles. Então, Senhor, hoje nós estamos te dizendo que nós queremos nos libertar desses fardos. Hoje nós estamos entregando a Ti esses fardos e estamos te dizendo que não queremos mais sofrer com eles. Nós não queremos mais sofrer com o pecado, com a ofensa, com a insegurança, com o medo, com o desânimo ou com o orgulho. Mas nós queremos nos alegrar com a gratidão, com a verdade, com a alegria, com aquilo que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, eu apresento a Ti a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui de pé, Senhor, te dizendo, Deus, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida abundante. Eu quero, Senhor, não ser mais oprimido, mas eu quero receber de Ti o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve. Oh, Senhor, que não seja somente mais uma palavra, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo ajude os meus irmãos e me ajude a nos livrarmos desses fardos que tem nos impedido de crescer em Ti, que tem nos impedido de viver abundantemente, que tem nos impedido, Senhor, de multiplicar o Teu amor, Senhor. Nos livra das cadeias que nos prendem e nos ajude, Senhor, a nos regozijarmos, a nos comprazer, a ter prazer em Ti. Senhor, apresenta a Ti a vida de cada um desses irmãos, mesmo aqueles que não se levantaram, ou que ainda estão em dúvida, ou aqueles que estão em casa orando comigo neste momento. Eu apresento as suas vidas e te peço, quebra as cadeias, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias desses sentimentos que tem nos impedido de ver com clareza a Ti, que tem nos impedido de olhar para Ti e completarmos a corrida, Pai. Oh, Senhor, nos ajude a vencer os nossos sentimentos. Nos ajuda a nos comprometer contigo. Nos ajuda a viver mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e eu Te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado o coração de cada um de vocês. Como eu falei, o Senhor falou tremendamente a minha vida. E eu estava tomando algumas decisões que estão
Senhor me disse para me comprometer. Eu precisava continuar comprometida com Ele. Então, que vocês possam se comprometer com o Senhor. E os seus fardos possam, de fato, serem liberados da presença de Cristo Jesus. Amém? Então, desejo a vocês uma semana abençoada por Cristo. Que o Senhor possa guardar-nos, proteger-nos, livrá-nos de todo mal. E que suas famílias e seus lares sejam lugares de bênçãos com a presença de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.